Porque assim, ó, eu não vou simplesmente ficar assoprando um papelzinho como você vê todo mundo assoprando. Não, eu vou te mostrar o produto vetorial e eu vou te mostrar todas as técnicas que você precisava saber para acertar a questão que caiu na prova do ITA. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro e já vou te avisar, tá? Esse vídeo é para você que realmente quer aprender efeito Magnus, né? Pode cair na prova do IME esse assunto, inclusive curte o nosso vídeo agora e quero ver se você vai ser forte e ficar comigo até o final, se você aguenta o tranco do produto vetorial. Fala aí pessoal, vamos entender como é que funciona a força de Magnus de uma vez por todas, tá? É um assunto que já caiu na prova do ITA e aqui eu já vou dar a real para você. A nossa aula não é simplesmente para você entender, para você entender o produto vetorial e fazer o produto vetorial com a sua mão direita e achar isso. Então isso aqui é para quem está prestando concurso de alto nível, ITA, IME, e como caiu na prova do ITA, é importante a gente cuidar. Então vamos entender o que seria essa força Magnus. A força Magnus é uma força da hidrodinâmica que ocorre por DDP. Ou sua diferença de potencial elétrico, não. É diferença de pressão, tá? Então por isso que eu não posso desprezar a força de arraste do ar e tem que ter a força de arraste do ar. Então a primeira coisa que você tem que entender é que se eu pegar uma bola, né, imersa num fluido, e eu simplesmente soltar essa bola sem velocidade angular, já deixei a legenda aqui, ó, que o ômega é a velocidade angular, ela simplesmente vai pegar e vai cair em linha reta. Esse detalhe é bem importante para você entender, tá? Porém, a força de Magnus ela vai ocorrer ao girar a bola. Então, por exemplo, se eu simplesmente pegar essa bola e soltar, ela cai em linha reta. Mas a grande pergunta é, e se eu pegar essa bola e simplesmente soltar, eu fizer isso aqui nela, eu fizer uma velocidade angular que faz ela girar no sentido chamado anti-horário, o que vai acontecer com essa bola? A gente vai ver que esta força de Magnus vai deflexionar ela. E aí eu pergunto pra você, você que faz turma ITA, IME, em qualquer lugar do Brasil, pra onde é que vai desviar isso aqui? Você vê que não é tão simples isso, né? Você precisa saber uma força de Magnus para saber, assim como, olha só, eu tô largando uma bola, a bola tá caindo, ela vai girar a velocidade angular e eu quero saber para onde é que ela vai se encurvar. Vai se encurvar para baixo, vai se encurvar para cima. Ou seja, você tem que saber o produto vetorial e foi que caiu na prova do ITA. Não tem mistério, tá? Não vou ficar soprando papelzinho aqui para você entender. Eu vou te mostrar isso em nível ITA e IME, para você entender isso aqui. Então vem comigo, tá? Isso aqui eu vou explicar depois esse exemplo. Gente, no fundo, isso aqui é um produto vetorial. Escutem o que eu estou dizendo. E todo produto vetorial que a gente tem na física, a gente pode trazer para a regra do tapa, e ela vai ser parecida com a do eletromagnetismo. Mas tem uma jogada bem diferente aqui. Então, primeiro de tudo, vamos guardar como é que funciona a orientação da força Magnus, tá? Isso aqui é com a mão direita, você tem que deixar a sua mão assim. Então, o polegar, ele é a velocidade angular, aquela chamada em radianos por segundo, tá? Os seus 4 dedos serão, né, o vetor da velocidade translacional, aquela que é dada em metros por segundo. E como a força de Magnus ela provém de um produto vetorial, você vai dar um tapa para achar a orientação dessa força de Magnus. Ô professor, ela é parecida com a regra do tapa da força de Lorentz? Similar. É que na realidade, na física, tudo que for produto vetorial a gente pode trazer para cá. Ah, eu nunca vi, que bom, você tá vendo, né? Então vamos pensar o seguinte, antes de tudo, a gente tem que ter um cuidado nessa velocidade angular, tá? Para eu achar o vetor velocidade angular, a gente precisa fazer uma regra do parafuso, tá? Então, calma. Polegar na força de Magnus vai ser a velocidade angular. Mas antes disso, eu preciso saber para onde está esse vetor velocidade angular. E por isso vai vir a regra do parafuso. Então, muito cuidado. Vamos imaginar que eu tenho um parafuso que está girando assim, ó. Por isso, regra do parafuso. Para você saber aonde está a orientação do vetor velocidade angular, você vai levar seus 4 dedos, ó, no sentido do parafuso, no sentido da rotação do parafuso. E o seu polegar vai ser o vetor velocidade angular. Então isso é importante. Então primeiramente, antes de tu usar essa regra, você vai ter que fazer a regra do parafuso para achar o vetor velocidade angular. Uma vez que você acha o vetor velocidade angular, você vem para essa regra do tapa que vai ser orientada dessa maneira.
certo? Então vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos descobrir usando a regra do tapa. Depois eu falo da equação, né? Porque o ITA não cobrou a equação, cobrou só que você soubesse fazer a regra do tapa da força de Magnus. Então vamos entender melhor. Ó, para onde está a velocidade angular? Primeiro de tudo, isso aqui é o giro. Isso aqui é o giro. Então, para eu achar a velocidade angular, eu vou ter que fazer a regra do parafuso. Ó. Os 4 dedos é a orientação da rotação. Então, ó, a velocidade angular, o vetor velocidade angular é o meu polegar. Então, ele está fazendo o quê? Ó? Ele está saindo do plano do quadro. Ele está saindo do plano do quadro. Lembre que bolinha é uma notação mais do que consagrada na física, que o vetor está saindo do plano do quadro. Ok. Uma vez que a gente vê que a bola está com o vetor velocidade angular, imagine que vai deixar passar um segundo. Ela foi solta do repouso, mas vai ter um segundo depois que eu vou encarar que a velocidade translacional dela vai ser para baixo, não necessariamente assim, mas imagina que eu jogo ela e vai dar uma resultante de velocidade translacional para baixo. Agora vai vir a regra do tapa para você achar para onde está a força de Magnus. Então vamos lá. Ó. O polegar é a velocidade angular. Então, ó, a velocidade angular é para fora. E o V é a velocidade translacional. Então o que você consegue ver? Você consegue ver que o V está para baixo, eu sei que eu estou fora do vídeo, então a força de Magnus vai ser na palma da mão. Então eu vou admitir que a força de Magnus, ela vai estar para cá. Então o que vai acontecer? Esse cara vai cair e conforme ele está girando, ele vai ser puxado para cá. Ó. Ou seja, a trajetória dele vai ser puxado para cá por causa dessa força de Magnus, né? Isso é muito legal. No início a gente usa essa regra do tapa, claro, depois vai ser um caso mais complexo, né? Mas a gente consegue usar essa força de Magnus para a gente entender. Assim como aqui, ó, vamos descobrir para onde é que está a força de Magnus aqui. Primeiro, eu preciso fazer a regra do parafuso para achar a velocidade angular. Ó, então o que eu vou fazer, ó? Eu vou englobar os 4 dedos no giro e o meu polegar vai estar para dentro. Logo, a velocidade angular aqui, ela vai estar para dentro. E um instante de tempo depois, né, a gente pode pensar que a velocidade, no momento que eu solto para cá, né, gente? No momento que eu solto para cá, a velocidade instantânea, ela vai estar mais ou menos para cá, ó. A velocidade instantânea, ela vai estar mais ou menos para cá. E aí, ó, vamos fazer agora a segunda regra, né? A segunda regra, que é a regra do tapa, para eu achar a velocidade, a força de Magnus. Então, ó, campo magnético é ótimo, né? Velocidade angular entrando, velocidade translacional para cá, então a força de Magnus vai estar para baixo, ó, sempre a 90 graus. E aí essa força de Magnus vai fazer o quê? Vai fazer essa bola fazer essa trajetória aqui, né? Isso é muito maluco, gente, isso é muito legal mesmo, né? Isso é bacana, caiu na prova no ITA, e isso você vê muito na física do futebol. Tem uma falta que o Roberto Carlos bateu há muitos anos atrás, depois eu vou botar um GIF para você, que a gente usa isso. Mas vamos fazer essa análise aqui, antes de eu te mostrar o vídeo do Roberto Carlos, pra gente usar essa regra do tapa na força de Magnus, tá? Deixa eu só ver como é que estão as gravações. Vamos entender como é que funcionou o chute do Roberto Carlos de uma maneira adulta, né? Usando o produto vetorial e usando a física a nosso favor. Olha só, o Roberto Carlos ele foi lá e deu um chute e a bola fez uma curva, né? Então vamos supor que eu vou dar um chute, né? E aí eu quero que você preste atenção. Eu tenho que fazer um chute de tal maneira que a velocidade saia na diagonal, certo? Só que para analisar a força de Magnus, eu vou pegar apenas a componente perpendicular da velocidade. Então, repare que para eu chutar ela fazer curva, eu tenho que dar um chute de tal maneira que a velocidade saia na diagonal, mas eu vou pegar só a perpendicular, que quando eu te mostrar a equação você vai entender isso. Então, analisando só a velocidade perpendicular translacional, eu estou analisando só isso, a horizontal eu não estou colocando, tá? E o giro da bola vai ser nessa orientação aqui, ó. Vai ser nessa orientação. Esse é o giro da bola. Esse é o giro da bola, né? Então esse é o giro da bola, que é o ômega. Agora, turma, eu pintei essa bola, deixei essa bola muito louca pra gente olhar por cima ela, né? Então vem aqui comigo. Eu vou olhar por cima ela, tá? E aí, ao olhar por cima essa bola, vamos inferir para onde vai ser a orientação dessa força de Magnus aqui, ó. Então, como eu tô olhando por cima, eu vou ver só essa parte colorida em vermelho, né? E aí, vamos entender melhor como é que isso aqui funciona, tá? Se eu tô olhando por cima, o vetor velocidade translacional na componente vertical aqui, ó, vai ser só V. Eu já expliquei, né, que eu tô desprezando a outra. E o giro dela tá assim, ó. O giro dela tá assim. Então vamos lá.
Primeiro, vamos usar a regra do parafuso para achar a orientação do vetor velocidade angular. Então vamos ali, ó. Ó, regra do parafuso. Os 4 dedos serão a orientação do giro. Ó, orientação do giro. Então, o polegar está para fora. Moral da história, a velocidade angular, ela vai estar para fora. A velocidade angular vai estar um vetor orientado para fora. Agora, pessoal, a gente vai olhar a força de Magnus. Então, usei a primeira regra, regra da mão direita para achar a velocidade angular, e eu vou usar a segunda regra para achar a força de Magnus. Então, veja bem, ó, os 4 dedos é a velocidade angular, a velocidade translacional é para cima, então a força de Magnus vai ser para a esquerda. Então, essa força de Magnus, ela vai ser para a esquerda. E agora vai ser uma coisa muito louca, porque essa força de Magnus, ela vai estar orientada para cá, ó. Essa força de Magnus, ela vai estar orientada para cá. E aí vamos entender o que aconteceu. Lembra que eu falei que eu dei um chute na diagonal? Então instantaneamente a velocidade em si, né, vai ser uma componente vertical e uma horizontal. Então a bola vai ir para cá. Só que pela força de Magnus e essa rotação, a força de Magnus vai puxá-la para o lado. Então o que vai acontecer? Esta bola vai fazer uma curva. Essa bola vai fazer uma curva e eu posso acertar lá no ângulo, ó. Essa bola vai fazer uma curva, ela pode até sair aqui da linha da frente do gol, né? E aí eu posso acertar lá no ângulo. Até tem um vídeo muito engraçado, eu não vou colocar aqui para não tomar processo de direitos autorais, mas tem um vídeo muito engraçado que, se você achar aí na internet, bota aí nos comentários que eu vou liberar, tá? Pode ser de outro canal. Que é um vídeo muito engraçado, que é o Galvão Bueno dizendo assim, ó: ah, Carlos Casagrande, eu acho que é o nome dele, a bola não saiu, a física não permite, a física não permite. Por quê? O Galvão Bueno não conhecia, né, a força de Magnus. Se ele tivesse inscrito no canal do Jean Pegoraro, ele saberia. Então é muito legal porque a força de Magnus, se você usar esse produto vetorial, você consegue ver que um corpo consegue sim fazer curvas, né? Deixa eu ver como é que estão as gravações. Tudo ok com as gravações, pessoal. Então antes de eu entrar na parte da equação, que nunca caiu em prova nenhuma, basicamente, eu vou mostrar para você o vídeo do Roberto Carlos batendo essa falta, e aí você vai entender. Se quiser, faça a regra do tapa ali e veja se você consegue chegar na mesma conclusão que eu. Então prestem atenção. Então, pessoal, prestem bem atenção aí que a velocidade angular dela, ele está girando ali, digamos assim, de oeste para leste, né? Se você fizer a regra do parafuso, você vai ver que a velocidade angular é um vetor para cima. Né? Agora vem um detalhe interessante que a gente já vai entender melhor. A velocidade translacional seria a diagonal ali, é como se fosse uns 45 graus quem olha do vídeo ali. Porém, você já vai ver a fórmula que a força de Magnus, ela é feita em cima da componente perpendicular da velocidade. Por isso que na hora do desenho, né, eu coloquei a velocidade translacional para cima. Não seria a velocidade resultante, mas sim a velocidade perpendicular ali naquele contexto, né? Porque naquele contexto a gente usa a regra do tapa porque é um produto vetorial que você já vai ver agora usando os nossos recursos, que a gente já vai ver a seguir, o produto vetorial. Então é magnífico ver a curva que essa bola faz, né? E eu espero que você tenha conseguido demonstrar a força de Magnus direitinho como eu demonstrei antes. Mas, muito legal esse vídeo do Roberto Carlos, né? Quero ver se vocês fizeram a regra do tapa para achar ela. Ok, mas assim, ó, nunca caiu em prova de vestibular militar nenhum. Isso aqui já caiu, certo? Mas não a equação. Então eu vou mostrar para você qual é a equação da força de Magnus, tá? A equação da força de Magnus, você não precisa se preocupar, mas ela vai ser 1/2, tá, turma? De um coeficiente de Magnus, que a gente chama, né? Você não precisa saber de cor isso, vezes o quê? Vezes a densidade do ar, né? Que é o fluido que eu tô exposto, ali, né? Nesse caso vai ser o ar, vezes a área efetiva ali do meu corpo, seria a área efetiva dessa esfera, aqui que eu tô analisando, né? E aí vai ser o quê, turma? Vai ser o quê? R, que vai ser o valor do raio dela em si, né? O raio dela, que eu vou colocar aqui, botar o raio dela, vezes ômega, vetorial, velocidade translacional. Então é isso aqui que você tem que cuidar, que é
a ideia da força de Magnus, tá? Gente, eu vou ser muito sincero, eu duvido que a prova do ITA, a prova do IME, exija que você saiba isso de cor. Duvido isso, duvido. Eu acredito que é muito mais fácil ele pedir uma questão como já pediu, que é só usar a regra do tapa para achar. Então vamos dar nomes aos bois aqui, ó. Esse CM é o coeficiente de Magnus, tá? Coeficiente de Magnus para aquela situação. Não precisa saber de cor, não se estresse com isso, né? Você vê que é um produto vetorial, então eu tenho que botar o vetor aqui, né? Certo? E aí o que vai ser aqui, ó? Esse ρ vai ser nada mais, nada menos que a densidade do fluido, né? A densidade do fluido que a gente está organizando. Densidade do fluido que a gente está organizando. A é a área, né, turma? A é a área que a gente está analisando. E aí o V é a velocidade translacional e o ômega é a velocidade angular. Inclusive, é legal da gente entender o seguinte, ó, que por ser um produto vetorial, por que eu disse que a força de Magnus é só pela componente perpendicular? Porque você lembra, né? Quando eu tenho um produto vetorial e eu quero calcular o módulo dele, né? Digamos que eu queira calcular o módulo desse produto vetorial. Digamos que eu queira calcular o módulo desse produto vetorial. Eu vou fazer o seguinte, né? Quando eu quero calcular o módulo de um produto vetorial, a gente vai dizer que o módulo dele vai ser basicamente tudo que a gente tem, né? Então vai ser 1/2, o coeficiente de Magnus, né? A densidade, o A, o R, o ômega vezes o V, e aí nós temos que colocar o seno do ângulo θ, né? Então isso aqui é algo que você está acostumado já a fazer em produto vetorial. E aí por isso que eu quero dizer que por trás disso, lembra que eu falei que o chute sai uma velocidade na diagonal, né? Pois é, só que na força de Magnus a gente pega só a componente perpendicular. Por isso que eu deixei bem claro. O chute está saindo na diagonal, a velocidade inicial vai estar na diagonal, mas eu pego só a resultante vertical, né? Que nem aqui. Por isso que deu certo dessa maneira. Deixa eu ver como é que estão as gravações. Eu vou dar uma limpada no quadro aqui pra gente entender melhor. Vamos lá então, pessoal. Vamos entender agora, usando o Bernoulli, por que ocorre a força de Magnus em termos de pressão, tá? Você já entendeu como usa a regra do tapa, o produto vetorial. Agora vamos entender o porquê que tem essa diferença de pressão, que é a parte também interessante, tá? Vamos pensar como é que funciona isso. Vamos supor que eu vou ter uma bola se deslocando para a esquerda, né? E aí vai ter o fluido se deslocando para a esquerda, para a direita, de acordo com o referencial dela. Então, se a gente analisar, vai ter como se fosse o fluido indo. É tipo você tá andando de carro e botar a mão para fora do carro, você vai ver que o fluido empurra para o outro lado. Beleza. Vamos tentar entender isso. Vamos imaginar que o giro da bola está nesse sentido. O giro da bola está nesse sentido. Então o giro da bola está nesse sentido de tal maneira que a velocidade translacional da bola aqui em cima, ó, vai ser para a direita e a velocidade translacional da bola aqui embaixo vai ser para a esquerda. Fechou. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas relações, porque é uma bola jogada num fluido. Quem é o fluido, professor? Pode ser o ar. E a gente vai ver o seguinte, ó. Veja bem, nessa parte de cima aqui, ó, nessa parte de cima, eu vou pegar as correntes de ar se somando, então eu vou ter um vetor resultante de velocidade de escoamento maior aqui. E aqui embaixo eu vou ter um vetor de escoamento de velocidade um pouco menor. Ah, professor, um pouco menor não vai ser zero? Não, vai ser menor. Então eu consigo ver que aqui o fluido se desloca mais rápido, né? Se desloca mais rápido, e aqui se desloca mais devagar, mais lentamente, tá? Até tem uma figura bem famosa, que se a gente fosse ver as correntes de ar, aqui, né, as correntes de fluido, vai ser aqui vai ter muita corrente de fluido associada, né? Isso aqui tem a ver com o desenho. Quer dizer, por exemplo, né, turma, que aqui para cima a velocidade de escoamento vai ser um pouco maior do fluido. E aqui vai ser um pouco mais espaçado, ó. A gente vai ter um escoamento aqui, ó, um pouco mais... Ô, porcaria assim. Ó, vai ser um pouquinho mais espaçado. Lá em cima vai ter mais concentração. Então, qual é a primeira conclusão que a gente tira usando uma mecânica relativamente não muito aprofundada? A gente consegue se dar conta que em cima tá mais rápido, né, essa velocidade de escoamento. Então, em cima está rápido, embaixo está devagar, né? Então, embaixo está devagar, e é isso que você tem que entender nesse meu contexto. Em cima está rápido, embaixo está devagar. Beleza, espero que você tenha entendido isso. Agora vem a grande jogada. Existe um teorema que é o teorema de Bernoulli,
tá? Que ele diz o seguinte, que é como se fosse uma conservação de energia, só que para fluidos, tá? Para fluidos. E a conservação de energia, usando o Bernoulli, diz o seguinte, ó, que a densidade do ar vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vai ser a pressão que ele tem, mais tipo uma energia potencial gravitacional associada aqui, tá? O nosso foco hoje não é entender a equação de Bernoulli. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre Bernoulli, comenta aqui embaixo pedindo que eu monto todos os vídeos, tá? Mas vamos pensar no que a gente sabe, tá? É como se fosse uma conservação de energia. Como se fosse uma conservação de energia. Então vamos pensar um pouco. A grande jogada é que eu quero justificar a diferença de pressão. Então essa é a pressão de escoamento lá em cima e essa é a pressão de escoamento lá embaixo. Até vou ver se o P baixo está aparecendo ali. Está aparecendo, tá? Então vamos ver o que a gente sabe. Nós sabemos que a densidade do ar, isso aqui é a densidade do ar, né? O ρ é igual em cima e embaixo. A gente vai admitir esse contexto. Fechou. Porém, nós sabemos uma coisa. Nós sabemos que a velocidade de escoamento em cima, ela tem que ser superior à velocidade de escoamento embaixo. Então esse termo aqui tem que ganhar desse termo aqui. Você concorda comigo? Esse termo aqui tem que ganhar desse termo aqui. Beleza, a gente usou uma mecânica relativamente interessante para justificar isso aqui. Só que tem um detalhe. Quando a gente usa a equação de Bernoulli, a gente também tem que botar uma energia potencial associada a isso, uma energia potencial gravitacional. E aqui eu posso imaginar, de um jeito mais simples, que aqui vai ser um nível de referência H igual a 0. Por isso que eu nem somei esse termo lá do outro lado, porque eu estou vendo a situação de baixo. E aí vem uma coisa legal. Eu tenho mais uma soma aqui. Veja bem, ó, eu tenho mais uma soma, que é a densidade do líquido, né, vezes o valor da gravidade do fluido, né, vezes o desnível que eu tenho daqui até aqui. Então veja bem, esse termo está somando aqui. Se esse termo está somando e a equação de Bernoulli diz que esta igualdade tem que ser igual àquela, esse cara já está ganhando nesse termo aqui. Ou seja, qual é a conclusão? Esse termo em relação à pressão de cima tem que ser menor que a pressão de baixo. Então a gente tem um acréscimo de pressão, que eu tenho uma pressão embaixo maior que a pressão em cima. E aí, turma, por causa disso aqui, ó, por causa dessa relação, que eu posso tirar uma conclusão muito legal. Que embaixo, nesse conceito, eu tenho uma pressão maior. Sim, eu tenho uma pressão maior. Está aqui a diferença de pressão que eu precisava para justificar essa força de Magnus. Tá aqui essa diferença de pressão para eu justificar essa força de Magnus. E agora a gente já trabalhou bastante, né? Ó, vamos justificar. Vamos primeiro fazer a regra do parafuso. Ó, a regra do parafuso significa dizer que a velocidade angular ela está entrando, né? A gente fez bastante isso. E agora a gente vai usar a regra do tapa, né? Onde vai estar entrando, que é os 4 dedos é a velocidade angular. Perdão, o polegar é a velocidade angular, os 4 dedos é a velocidade translacional e a força de Magnus vai estar para cima, né, turma? Vai estar para cima a força de Magnus, né? Isso é muito legal porque se usa no esporte, se usa no basquete e claro, né, turma? Não tem como não fazer isso, né? Não tem como eu não fazer esse experimento, que é o seguinte, ó. Veja bem, esse papel eu vou assoprar aqui em cima e ao assoprar aqui em cima eu vou forçar o ar se deslocar mais rápido. E como eu vou forçar o ar se deslocar mais rápido, a pressão aqui em cima vai ser menor do que a pressão embaixo. E vai surgir uma força, diferença de pressão, não necessariamente a força de Magnus, e a gente vê que a pressão embaixo é maior que a de cima e faz ele subir, ó. Opa! Então chega, né, que esse microfone é muito bom e deve estar doendo o seu ouvido. Mas, finalmente você entendeu como funciona a força de Magnus, né? Você sabe até usar agora a regra do tapa, usar o produto vetorial e sabe até calcular. Então, curte o nosso vídeo agora e olha só, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça, tá? Acione as notificações do sininho. Por quê? Não é só por acionar, é porque quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e vai poder se preparar cada vez mais para sua prova do ITA, prova do IME ou competir em Olimpíadas como você bem preferir. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a vocês ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.